E eu sempre me perguntava, né? Como que você não consegue emagrecer se você tem uma forma de fazer aquilo ali acontecer? Porque, pense comigo, se o seu corpo só engorda porque você come mais do que o que você gasta, e aí você começa a comer menos do que o que você gasta, por que você não emagrece? E foi aí que eu entendi que a questão era mais o psicológico mesmo, sabe? Psicológico que batia legal ali e a pessoa não conseguia levar adiante, a pessoa não conseguia, né? Ter uma rotina e manter a rotina e ser mais forte do que a própria mente. Acho que é isso. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Tayara, já pesei 97 quilos. Hoje a gente vai bater um papo, só que hoje eu vou cuidar aqui da minha beleza, porque eu já não tenho mais 15 anos e eu preciso cuidar, né? Eu sempre falo que aqui no canal a gente vai conversar sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre você se cuidar, né? Você cuidar do seu psicológico, do seu físico, do seu emocional. E como eu comecei a falar aqui no início, é complicado, né? Você querer emagrecer, mas a sua cabeça não tá legal. Se a sua cabeça não está legal, o seu corpo vai ser um reflexo de tudo isso. Por isso que por muito tempo eu fiquei me perguntando por que eu consegui emagrecer. Por que eu consegui emagrecer e por que tanta gente não consegue emagrecer? Ou começa e depois desanda, sabe? E na verdade é a questão psicológica, tá? Então a gente precisa compreender alguns pontos extremamente importantes. Esqueci de pegar meu pente. Extremamente importantes. Porque às vezes a gente, como muita gente fala comigo, mas eu fiz os exames, meu colesterol tá bom, meu triglicérides tá bom, isso tá bom, aquilo tá bom, aquilo tá bom, aquilo outro tá bom, e eu não consigo emagrecer. É justamente a questão psicológica. Eu vou contar aqui rapidamente como aconteceu comigo, tá? O ganho de peso. E eu quero falar algumas coisas muito importantes pra você que tá assistindo esse vídeo. Eu sempre fui uma falsa magra, com coxas, bundas, a cintura fina, né, os bracinhos bem fininhos. Hoje, inclusive, eu me considero uma pessoa forte para o que eu era. E aí, eu tive um relacionamento. Relacionamento, às vezes, sabe, o estrondo do ganho de peso, porque as pessoas começam a namorar, ficam felizes, e aí desconta tudo na comida, e bebe, come, perde o controle. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer pra você é, a gente precisa ter atenção com o que a gente tá fazendo, né? Se você se joga na comida e na bebida, isso vai ter consequências. Então, tá amando? Ótimo, saia, curta, beba, coma, mas tenha consciência de que você tem um corpo a zelar, porque se aquela relação acabar, como é que fica você? Como é que fica o seu corpo? Como é que fica a sua autoestima? Como é que fica o seu amor próprio? Então a gente precisa primeiro olhar pra dentro da gente, porque a gente só tem a dar ao outro aquilo que a gente tem dentro da gente muito bem resolvido, na verdade, muito bem cuidado. Então assim, o que eu quero te dizer? Primeira coisa, eu comecei o relacionamento e comendo, bebendo. Quando eu vi, eu simplesmente estava com obesidade grau 1 e eu só descobri isso porque eu fui comprar uma roupa e a roupa não entrou. Foi aí que a minha ficha caiu, tá? E o desespero bateu. Eu acho que quando a pessoa ela engorda, ela não percebe, na verdade, né? Por isso que eu sou totalmente contra de você soltar qualquer tipo de piada ou comentário desconfortável. Só sabe a dor, o peso, quem tem, né? Então acho que a gente tem que ter muito respeito para com o outro. Eu já estive nesse lugar e eu acho que a gente deve respeito e merece respeito. Então assim, seu psicológico precisa estar bem para você conseguir alcançar o que você deseja. Se é o seu corpo, como você quer o seu corpo. E a gente precisa entender que nem tudo que nos faz feliz nos faz bem. Então às vezes a gente come demais, besteiras demais. Por exemplo, alguns pontos importantes. Na época que eu ganhei sobrepeso, a minha geladeira tinha só porcaria. Batata para fritar, e detalhe, na época não tinha essa questão de air fry, e aí a gente fritava no óleo mesmo. Vários kits de salgados que eu comprava, botava no congelador e sempre ia fritando e comendo. Lasanha pronta, aquelas carnes de hambúrguer pronta, Coca-Cola, Pepsi, não por marca, mas refrigerante em si. E quando você sente fome, você come o que é mais fácil. Hoje eu não tenho nada disso. Se eu sentir vontade de comer, eu tenho que comprar naquele momento ali.
Então o que a gente precisa entender é que se está disponível, você vai comer o que está disponível. Então assim, quando eu vi eu já tava com 97 quilos Pera aí, o meu gato fazendo o que não deve. Vem cá, vem pra cá. E aí, o que acontece? Quando eu vi que eu tava com sobrepeso, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Primeiro eu chorei, lógico, e depois eu comecei a cortar tudo que tinha de excesso em casa. Hoje eu não tenho nada. Se eu sentir vontade de comer doce, se eu sentir vontade de comer biscoito recheado, eu sou ser humano, gente. Eu sinto vontade de comer essas coisas. Mas aí o que eu faço? Eu vou lá, compro, como naquele momento, acabou. Eu não fico estocando nada. Eu não compro biscoito nas minhas compras, eu não compro, nem bebo refrigerante, na verdade. Então a gente precisa compreender que as escolhas, elas precisam ser certeiras. Elas precisam ser certeiras. Então, se você entende que o que faz você engordar é o superávit calórico, o que é superávit calórico? Comer mais do que o seu corpo gasta para você sobreviver. E você emagrecer é você estar com um déficit calórico. O que é isso, um déficit? É você comer menos do que o seu corpo gasta para sobreviver. E aí a gente tem algumas balanças, tá? E como é que funcionam essas balanças? As balanças, elas funcionam da seguinte forma. Não só diminuindo a ingestão de caloria, mas também gastando calorias. Correndo, caminhando, pedalando, fazendo musculação, qualquer atividade física. É importante você entender isso, tá? Então não é só sobre você comer menos. Tem gente que come tão menos que trava o metabolismo. E esse não é o ideal. Não sei se você já ouviu falar, tem algo chamado efeito platô. E isso é justamente quando você chega a um estágio e você fica estagnado. Você não consegue mais perder peso. Por quê? Porque você já come tão pouco, que o seu corpo ele vai se adaptando àquela realidade e aí você para. Só que às vezes você ainda falta queimar muita caloria, muita gordura para que o seu corpo chegue no ponto ideal que você deseja. Então a gente precisa entender o seguinte: o primeiro ponto é a gente ter consciência. Poxa, você vai fazer a compra do mês? Então evita comprar coisas que você sabe que você vai escorregar, né? A segunda coisa, vou sair com os amigos. Poxa, evita excessos. Então já são 2 pontos. Em casa você não compra, porque se você quiser comer tem disponível, você vai escorregar. Segundo ponto, vai sair com os amigos, evita os excessos. O que isso quer dizer? Que é pra você comer. Você precisa se socializar, tá? Querer emagrecer, querer ter um corpo saudável, não é pra você fazer loucuras e afetar seu psicológico, não. É pra lhe trazer saúde, não lhe trazer doenças, tá? Então coma, só evite excessos. Terceiro ponto que a gente já entendeu, que é você comer menos do que o que você gasta pra sobreviver, o seu corpo gasta pra sobreviver. Então, poxa, se eu comer menos, vai chegar uma hora que eu não vou comer nada. E o meu organismo vai parar, porque ele está se adaptando, ele vai parar de usar a gordura como fonte de energia, porque ele vai entender que está em risco, sobrevivência. Então, gaste mais energia. Você come menos do que o seu corpo gasta e gasta mais energia. Aí o seu corpo vai virando uma máquina de queimar gordura, né? E como que eu faço isso, tá? E se o meu psicológico... Uma coisa que eu vou dizer pra você, atividade física é terapêutica, tá? Inclusive, hoje em dia, se você pesquisar alguns estudos, isso é uma coisa muito básica, gente. E hoje é que está existindo um estudo que explica que a atividade física cura ansiedade, cura depressão, cura burnout, cura obesidade. Atividade física é vida, porque o nosso corpo foi feito para estar em atividade, tá? E, inclusive, eu tive tudo isso. Tive depressão, tive crises de ansiedade, tive burnout, tive vários problemas que vieram da onde? Psicológico. Então, o nosso núcleo, a nossa fonte que a gente precisa principalmente cuidar é o nosso psicológico. O nosso corpo ele vai se transformar, ele vai moldar de acordo ao nosso psicológico, né? For trabalhando bem. Então, a primeira coisa de tudo, tira excessos, evita açúcar, evita excesso de sal, evita carboidrato refinado, salgadinho, sanduíche, sabe, bolo. Eu nunca mais vou comer isso. Não tô falando pra nunca mais você comer, tô falando pra você evitar os excessos. E a atividade física, porque ela não só cura o corpo, como ela cura a mente. Então é importante você ter na sua cabeça que o seu cérebro, a sua mente, é o seu ponto principal. E acabou, tá?
E para que sua mente esteja saudável, você precisa entender a grandiosidade que você é. Você precisa trabalhar seu amor próprio. Uma pessoa que ela tem um amor próprio muito bem resolvido, ela tem uma mente muito tranquila, uma mente muito organizada, uma pessoa que tem para dar para o outro, porque ela tem para dar para si mesma, dificilmente ela vai ter sobrepeso. Entende? Por quê? Porque ela vai lá e vai dizer, não faço parte disso, esse corpo não me pertence, e ela vai buscar cuidar disso. E eu não tô falando, mas e se eu fui obesa desde criança? Gente, independente. Se seu pai e sua mãe foram pessoas que lhe deram o que tinham para lhe dar, mas eram extremamente agressivas, eram pessoas que lhe ofendiam com palavras, eram pessoas que lhe agrediam com as mãos fisicamente, você vai fazer isso com os seus filhos? Então pronto, se você cresceu, sempre foi obesa, sempre foi obeso, é porque os seus pais falharam na sua alimentação. Ou você tem problemas de saúde. Aí é um outro patamar. A gente não tá falando sobre pessoas que têm problemas de saúde, a gente tá falando sobre pessoas saudáveis que têm sobrepeso, que não querem mais o corpo que tem, que não querem mais viver essa realidade. Então entenda, bota na sua cabeça que primeiro, antes de qualquer coisa, é cuidar da sua mente, tá? Reduzir excessos quando você sair. Nas suas compras do mês, não compra besteira. Evita ao máximo que você puder. Tá com vontade de comer um docinho? Vai lá, compra na hora, come e acabou. Mas não deixe estocado em casa porque você vai escorregar. A atividade física é primordial. O corpo foi feito para estar em movimento. É importante que você entenda isso, tá? E entender que se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Então, eu queria muito bater esse papo contigo hoje, porque a gente vai começar a entrar em alguns vídeos um pouco técnicos, tá? A gente vai falar um pouco sobre como calcular as calorias, como que eu fiz para poder calcular essas calorias, né? Como que eu aprendi isso, aonde eu aprendi, como que se faz, é importante você entender. Hoje, gente, eu já não peso o meu alimento. Por quê? Porque o meu corpo já virou uma máquina de queimar gordura, tá? Eu cheguei a um patamar onde o meu corpo, ele já entende, ele processa, ele roda bem. Ainda tenho coisas que me incomodam, gorduras, pontos no meu corpo que me incomodam? Tenho. Aí vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eita, toda hora eu balanço isso aqui. Foi mal. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu pesei 97 quilos, né? E hoje eu tô com 67 quilos. E eu já consegui emagrecer, inclusive, até 62 quilos, tá? E aí, o que acontece? Hoje eu já não preciso mais pesar comida. Tem gente que vai pesar comida a vida toda. Eu não preciso porque eu já me sinto confortável em entender mais ou menos a quantidade que eu preciso ingerir, beleza? Isso não quer dizer que em algum momento eu não volte a pesar minha comida, tá? Eu posso, em algum momento, querer mudar a minha alimentação e precisar voltar a pesar, porque eu preciso ter noção, porque hoje eu como muito, praticamente as mesmas coisas, então fica muito mais fácil de eu entender o que é e o que não é. E os meus treinos hoje, eu tenho feito muito treino em casa, então eu consigo juntar musculação com HIIT. O HIIT é um tipo de exercício que ele puxa tanto do seu organismo que ele queima a sua gordura como fonte de energia por 48 horas. Como eu treino dia sim, dia não, o meu corpo não descansa, ele tá queimando o tempo todo. Existem alguns pontos em meu organismo, em meu corpo físico, que ainda me incomodam, algumas gordurinhas que são chatinhas, aquela coisa toda. E eu estou em busca de ajustar isso. É super normal, né? Vai chegar um tempo que você vai dizer assim, pronto, eu tirei o excesso e agora eu quero tirar esse pouquinho aqui. E é super normal, tá? Mas o básico é o que funciona, o básico é a base de tudo. Então, não comer porcaria, evitar excessos, nas compras do mês não comprar porcaria. Porcaria que eu falo, gente, é açúcar industrializado, biscoito recheado, chocolate, sabe, essas bobagens. Não que você não coma, mas evita comprar na compra do mês, se você fizer compra do mês, né? Fazer atividade física, dormir bem. E outra coisa, quando a gente se estressa muito, o corpo da gente libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol, vocês não têm noção da bagaceira que esse hormônio faz com a gente, tá? Ele deixa o corpo da gente todo inchado, inflamadíssimo. E para você tirar a retenção de líquido com o seu cortisol lá em cima é muito, muito, mas muito difícil. Então eu aconselho você a evitar se estressar, evitar estar em ambientes tóxicos.
evitar estar fazendo coisas que te desagradem. E eu oriento você dormir bem, porque quando a gente não dorme bem, infelizmente, o cortisol da gente vai para as cucuias, tá bom? Então, eu preciso que vocês cuidem da saúde de vocês como algo primordial. É por isso que eu falo muito sobre o autocuidado, por isso que eu falo muito sobre o amor próprio, porque não tem como vocês conseguirem fazer tudo isso sem autocuidado, sem amor próprio, tá? Então, é importantíssimo que vocês compreendam isso. A nossa mente é o ponto principal, tá? E você precisa estar focado em você. Ter outras atividades, ter outras pessoas, ter um relacionamento amoroso, ter familiares, é normal, todo mundo tem. Mas você precisa entender onde você se encontra em tudo isso. Então, eu sigo aqui com os meus cuidados, porque eu já não sou mais uma novinha de 15 anos, certo? Gente, eu amo falar isso, sabia? Por quê? Porque todo mundo me dá 28 anos, 27 anos, né? E é fantástico você ter 36 anos, esse ano eu faço 37, e ouvir as pessoas falarem que você tem cara de 27, 26 anos. Isso é muito bom, né? Isso significa que eu tô no caminho certo, e é por isso que eu resolvi fazer esse canal. Por quê? Porque eu quero trazer o que eu fiz e o que eu faço para vocês aplicarem na vida de vocês e terem resultados também tão bons quanto os meus, né? E uma coisa muito importante que eu acho fantástico é você conseguir emagrecer sem muita sobra, é você conseguir emagrecer sem aspecto de ex-obeso. Eu mesmo, meu corpo, ele não parece nada. Tem alguns corpos que isso vai muito de genética. Mas assim, o que eu quero trazer pra você é tudo que eu fiz e faço, tá? Acho que isso que é o mais importante. Porque o que eu fiz e faço é o que funciona. Pelo menos eu sei que funciona. Então eu quero trazer pra você isso aqui. Em breve eu vou desenvolver um materialzinho, eu vou trazer, vou disponibilizar pra vocês, pra já ajudar no início. Vou trazer treinos, né? A gente vai trazer alguns vídeos aqui explicando como calcular seus alimentos, que vai auxiliar muito. Mas nunca esqueça, a sua mente é o núcleo de tudo. Se a sua mente não estiver bem, você pode fazer tudo o que você quiser. Não vai fluir, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, né? Bota lá o sininho para quando sair vídeos novos, você ter como acompanhar, você receber aqui as informações no canal, beleza? E é isso, gente. Próximo vídeo eu tô aí, os nossos shorts estão aí, né? Trazendo alguns vídeos que ajudam muito na motivação de vocês. É importante vocês consumirem conteúdos que motivem vocês, não que desmotivem vocês. Então consumam conteúdos que vocês gostariam de ter como resultado. Se vocês têm lá a rede vizinha ou até aqui e vocês consomem conteúdo de comida, a tendência é vocês comerem muito mais do que o normal, que a gente come primeiro com os olhos, né? E depois com a boca. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa seu like. Um beijo enorme e até o próximo vídeo cuidando da lataria. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.